Olá, eu estou nos Arcos da Lapa, porque eles estão entre os mais emblemáticos patrimônios históricos da nossa cidade. O Rio já foi a capital da colônia, sede da corte portuguesa, capital do Império e da República. Ao longo dos séculos, a cidade acumulou um vasto patrimônio que ajuda a contar a nossa história e nos coloca como a capital cultural do país. O Rio de Janeiro já nasce cidade, não é? Ele não passou para aquele estágio de vila e depois cidade. Por causa das lutas entre franceses e portugueses, não é? Houve aquela urgência, não é, de que ele fosse logo transformado em cidade. Então, ele já isso só podia. Então, na época, só se podia fundar uma cidade com a Câmara. Uma instituição que nasceu junto com a fundação da nossa cidade, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. O Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro nasceu com a fundação da cidade em 1565. Mudou de endereço várias vezes até ser instalado na Rua Amoroso Lima, esquina da Avenida Presidente Vargas. Aqui, preservar preciosidades históricas é essencial. Reparem no cuidado para manusear os negativos em vidro feitos em 1934. A pesquisadora Maria Amélia usa até luvas para pegá-los. No setor de documentos especiais estão os códices, documentos escritos à mão, como este sobre a escravidão datado de 1881. Este é do século XV e este outro foi escrito em 1592. No arquivo da cidade, a história é guardada sob a forma de documentos oficiais e populares, como os jornais. Esta gaveta tem exemplares do Jornal do Comércio publicados em 1808. Além do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, estão aqui localizados o Arquivo Nacional e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O Arquivo Nacional no centro da cidade do Rio de Janeiro é uma preciosidade. Aqui a memória nacional é guardada, conservada e restaurada para que o brasileiro e até quem vem de fora possam saber mais sobre a história do nosso país. Esse arquivo, instalado em 1838 por decreto de Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda, e referendado pelo ministro do Império, Bernardo Pereira de Vasconcelos, recebe diariamente cerca de 50 pessoas, que vêm à sala de consulta em busca de informações para pesquisas escolares e profissionais. Mas existem documentos que só podem ser vistos em ocasiões especiais. Os originais da Lei Áurea, da Segunda Constituição Brasileira, da Constituição de 1988, da Lei do Ventre Livre e da sentença que levou Tiradentes à forca. Esses documentos são guardados em cofre forte. A seção de documentos audiovisuais e cartográficos possui grande acervo de fotos, filmes, mapas e registros sonoros. O mapa do Brasil no século XVII era assim. E este era o caminho do ouro entre o Rio e Minas Gerais no século XVIII. Entre as fotografias encontramos uma raridade, a fotografia de uma escrava com um filho de leite, as comemorações dos 400 anos da descoberta do Brasil e a vovó, Princesa Isabel, com o Conde D e os netinhos em exílio na França. Desde 1839, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro publica sem interrupção a sua revista. Em seu arquivo, o Instituto reúne 150 mil documentos, entre manuscritos, papéis oficiais e iconografia. Sua biblioteca é formada por mais de 500 mil títulos, entre livros, periódicos e folhetos. Durante o ano todo, o Instituto realiza sessões de estudos e pesquisas históricas, encontros científicos e conferências. A grande função do Instituto Histórico e Geográfico é o estímulo dos estudos históricos, né? É a preservação da memória brasileira. E eu considero isso uma contribuição fundamental do ponto de vista cultural, porque o país que perde a memória, né, certamente tem dificuldades para perceber a sua própria identidade. Como as instituições decidem quais documentos devem ser arquivados? Não é possível guardar tudo que é produzido pela administração. Claro. A burocracia produz muito papel, né? Então tem que ser com critérios. Que participem historiadores, linhas de pesquisa das mais diversas, da área. avaliar essa massa documental, porque não se pode guardar tudo. Bons arquivos correntes
teremos ótimos arquivos históricos. É impossível se dizer o que será relevante para a investigação histórica no futuro. Se nós pensássemos, por exemplo, no século XIX, no final do século XIX, essa resposta seria muito fácil. Quer dizer, seriam os documentos produzidos pelos grandes acontecimentos políticos, a organização dos estados, etc. Né? Depois, a natureza da pergunta científica da história mudou. Hoje em dia você não pergunta apenas sobre a origem do Estado, a origem das instituições políticas. Você se pergunta também sobre a sociedade, sobre a economia, sobre a cultura, sobre o imaginário. Tudo é suscetível de ser documento, porque, no fundo, tudo é história. Quer dizer, tudo é história no sentido de ser produção, uma produção cultural do homem. E o próprio conceito de documento é algo muito mais largo hoje em dia. Não se deve associar apenas o documento com o manuscrito, com o suporte em papel ou em pergaminho onde ele está. Quer dizer, o documento é todo traço cultural deixado numa sociedade. Mas, afinal, por que é tão importante guardar e organizar nossas memórias? Os arquivos dão a identidade do país. Né? Claro. Um país que não preserva a sua informação, seja ela em papel, em outros suportes mais contemporâneos ou as próprias edificações, estão muito pouco cuidando dessa consolidação da importância dessa memória do país. As estátuas podem homenagear uma pessoa, podem representar um fato histórico ou simbolizar períodos artísticos. E, claro, também enfeitam ruas, praças e instituições. Em todas as sociedades, é comum a criação de rituais que simbolizam as experiências coletivas. Monumentos, pinturas, festas e rituais se tornaram maneiras de celebrar o passado. Construir estátuas é um dos hábitos mais antigos da civilização. Os romanos foram os primeiros a exibir em praças públicas um grande número de estátuas, geralmente para homenagear heróis militares e políticos. Após a Revolução Francesa, essa prática de marcar o passado deixou de ser exclusividade do Estado e a sociedade civil também passou a reivindicar a construção de estátuas. O Rio de Janeiro é uma das cidades que reúne o maior número de estátuas do mundo. Elas representam diversas épocas pelas quais a cidade passou. Eternizam personagens, movimentos artísticos, os bons e os maus momentos históricos que jamais devem ser esquecidos. Simbolizam, celebram, comemoram. São marcos humanos que formam um elo entre o passado e o futuro. Essa ideia de celebrar o herói em praça pública é desse contexto da afirmação do liberalismo no mundo. Porque antes os heróis mortos eram celebrados nas catedrais. A lógica do monumento pressupõe também uma ligação do lugar com o personagem homenageado. Em ferro fundido, nós somos, depois de Paris, a primeira cidade que tem o maior número de peças em ferro fundido. Na verdade, isso tem a ver com a história política do Brasil, na construção do regime político que se construiu a partir da independência e em que se promoveu, se escolheu uma forma de promover a imagem da unidade nacional através da mobilização das pessoas nas praças. É claro que naquele tempo a gente não tinha televisão, não tinha esses meios de comunicação atuais. Então, a ocupação da praça e a estátua na praça tinha essa capacidade de atrair como imagem, não é, a atenção de muita gente. As inaugurações eram estrondosas, porque eram envolvidas com muitas festas. Então, no caso da inauguração da estátua do Pedro I, que está na Praça Tiradentes, que é a primeira, houve rituais pela cidade inteira. Foi a primeira estátua a ser... E primeira, né, promovida no Brasil. E a inauguração foi uma festividade incrível, mobilizou gente. 1864? 72. Não, 62. 62. 1862. Já no Segundo Império. Já no Segundo Império, justamente, e era uma festa que mobilizou a cidade inteira. As pessoas enfeitaram as sacadas, alugavam janelas para as pessoas assistirem os festejos, e houve venda de muitos souvenirs, com a foto do imperador, com a foto do monumento. Havia já uma decoração que partiu só de Valentim. Agora, a intenção de se fazer estátua para homenagear uma pessoa, Dom Pedro I é um marco na nossa história. Outro monumento de grande relevância histórica está localizado no Aterro do Flamengo e homenageia Estácio de Sá, fundador da nossa cidade.
Neste local, entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar, o militar e administrador português Estácio de Sá fundou a nossa cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565. Durante os 2 anos seguintes, Estácio enfrentou batalhas contra franceses invasores e seus aliados, os índios tamoios. Numa dessas lutas, nessas imediações, em 20 de janeiro de 1567, os portugueses venceram, mas o então governador Estácio de Sá foi ferido gravemente e morreu um mês depois. Por este motivo, aqui foi erguido um monumento a Estácio de Sá, projetado pelo arquiteto Lúcio Costa. Com as características que lembram um forte, é construído em pedra. No centro do monumento, uma pirâmide de 12 metros e 60 centímetros de altura. A ideia de Lúcio Costa foi estabelecer um elo entre o túmulo de Estácio de Sá com o Cosmo. No interior, as réplicas do marco de fundação da cidade e da cripta, esculpida por Emílio de Anelli. Um bem comum a todos nós, que preserva nosso passado e nos ajuda a entender o presente. Para que o patrimônio da cidade perpetue nossa história pelas próximas gerações, temos que coletivamente conservá-lo. A questão do ato de conservar, até dentro da nossa própria casa, conosco mesmo, com os trens, enfim, é uma questão cultural. É fundamental a integração da população com os órgãos públicos, porque nenhum órgão público sozinho conseguirá desenvolver isso. A participação da sociedade como um todo é fundamental.